A gente está ao vivo. Incrível! Então, bem-vindos a todos pelo mundo. Eu acho que com uma conversa super particular e interessante com a incrível Simone Milassas. E pontos de vista sobre dinheiro, quão diferentes são e quão conflituosos podem ser. Então, a gente vai explorar esse tópico com a Simone, que escreveu esse livro maravilhoso, com Saindo das Dívidas com Alegria. Você tem aí, uhul! Então eu gostaria de ter um momento bem rápido para compartilhar alguma mágica milagrosa desse livro. Alguns anos atrás eu estava com dívidas com os bancos. E eu acho que foi uma das suas séries, na verdade, uma das séries de Saindo das Dívidas com Alegria foram 3 meses. Em 3 meses a quantia de dinheiro, exatamente a quantia de dinheiro que eu precisava, eu paguei tudo. E nunca escolhi isso novamente. Então, como pode melhorar? Sabe, eu posso adicionar uma coisa nisso? Sabe quantas pessoas têm uma história semelhante? Não dizendo que você não é especial, Graham. Então, peça por mais. Peça por mais. Então, tipo, eu fiz a quantidade suficiente para pagar as contas. Pede por mais. Você é potente. Pede por mais. Não mais dívida. Mais dinheiro. Mais dinheiro! Legal. Mais possibilidades. Então, Simone, tem alguma coisa que você gostaria de contar para todo mundo, da sua perspectiva pessoal sobre como foi pra você sair das dívidas e onde você está agora? Então, isso foi possivelmente uma das coisas mais difíceis que eu escolhi. Eu sei que isso parece super significativo, tipo, oh, meu Deus, Deus, meu Deus, e tudo isso. Mas era, tipo, eu tô tão confortável estando nas dívidas, eu sabia o que era, eu sabia como era ter problemas, pagar minha renda todo mês, eu precisava dessa energia. Eu poderia alinhar e concordar com os meus amigos e falar e reclamar sobre dinheiro, eu tinha todas essas coisas que são familiares. Então, quantos de vocês estão buscando criar uma vida que é confortável e familiar, em vez de escolher algo totalmente diferente? E eu mudei minha realidade financeira usando ferramentas de Access Consciousness. Eu era muito resistente a isso. Então, se você é resistente e você não está sozinho, eu estava resistindo tanto a usar um montão dessas ferramentas, eu pensava que isso era estúpido, isso nunca vai funcionar, sabe? Não tinha pergunta aí. Mas eu também sabia que eu tinha que mudar alguma coisa, porque a minha vida tava indo, tipo... A minha vida era boa, na verdade. O meu dinheiro tava indo, tipo, assim. E toda semana, tipo, onde eu vou ter dinheiro? Eu sempre... Era maravilhosa ter empréstimos, eu fazendo tudo isso. Então eu fiz a demanda e me dei 3 meses pra ver se eu poderia mudar a trajetória da minha realidade financeira. Então... E eu vou dizer, no final de 3 meses, não é que eu tive uma quantidade enorme de dinheiro, mas eu tinha mais conscientização e esse senso de paz com dinheiro. E eu tive um pouquinho de dinheiro aí do lado, não era enorme, mas eu tinha um pouquinho. E a demanda que eu fiz de mim, e você pode vir nas classes, pode não vir nas classes, é sua escolha, você precisa fazer escolha. Mas tem uma escolha que você pode fazer hoje, que todos nós podemos fazer. Faça a demanda que você descubra o que é ter dinheiro demais. Porque eu sei que eu não sabia como isso era, tipo, eu não tinha ideia. Como se parece? Como se parece quando você acorda de manhã? Como se parece quando você vai pra cama? Quando você tá marcando um voo? Como se parece? Tipo, quando não tem pergunta sobre viajar em primeira classe? Tipo, como é isso pra você? Então eu fui tipo... Eu vou criar esse mundo pra mim mesma, tipo, onde isso existe. Eu fiz isso, eu criei isso. E mesmo agora eu vou dizer que tem outras coisas que aparecem. E essa classe, esse livro, não é só para pessoas que estão com dívida, é para pessoas que querem brincar com dinheiro e ter mais dinheiro. Porque isso é literalmente o que a gente pode fazer, brincar e ter mais dinheiro. Então vem brincar. Vem brincar. E eu gostaria de fazer uma pergunta rápida para você. Você... Lembra, tipo, como essa primeira escolha foi que você tava tipo, eu não vou fazer mais dívida. E o que essa primeira escolha foi, de tipo, ok, se eu mudar isso, eu sei que isso tá no meu caminho de sair das dívidas, sim, mudar meu ponto de vista. Porque eu captei que eu não tinha ideia como era meu ponto de vista sobre dinheiro, então era tipo, era tão rápido você ia passar por alguma coisa tipo, oh, isso é caro, ou é tipo, ou isso é ridiculamente barato, ou isso deve ser algo que não importa. E eu tinha esse ponto de vista, eu captei que isso na verdade não é meu ponto de vista. Então a ferramenta que eu usei, e toma isso como exemplo,
cada vez que eu tive alguma coisa, um pensamento, palavras saindo da minha boca sobre dinheiro, eu iria destruir e descriar tudo o que isso era e usar as ferramentas de o enunciado de Access Consciousness, certo, errado, bem mal, pode pôr, todas as 9 cruzadas sovagens e além. E aí, pode pôr, se você não sabe o que isso é, pode pôr, tipo, ou destrói e descria. E eu fui, tipo, eu perguntaria, tipo, qual é o meu ponto de vista sobre isso? Oh, eu amo isso, diz o Graham. E a Simone diz porque você pega isso dos seus pais, da sua cultura, do seu país, de tudo. É tipo, eu não sei, talvez um Lamborghini passa por você e tipo, oh meu Deus, isso é um carro ridiculamente caro. Você cortou tudo. E se for um carro super alegre e divertido que você pode ter em sua vida, mas se você tem um julgamento sobre isso, você nunca, na verdade, recebeu isso na sua vida. Então eu captei que eu teria que mudar isso. E eu fui em todos os lugares, tipo, falando de toque, tipo, eu ia nas lojas, eu fui nessa loja de Rolexes em Melbourne, e eu nunca teria pensado em entrar e, tipo, eu tinha ponto de vista que iriam me dar um chuto pra fora da loja. Desculpa, senhora, eu vi você, é sua conta bancária, e você nem pode entrar aqui, tipo, iriam me afastar da loja, tipo, e não fizeram isso, me deixaram experimentar o relógio. Eu fui tipo, meu Deus, e eu me lembro, tipo, na minha cabeça, que as pessoas vão pensar que eu sou louca, tipo, quando eu tinha o relógio no pulso, era tipo, ok, então pode pôr que todos os lugares em que eu não posso ter isso com minha realidade, não é tipo Rolex que eu teria que ter, mas pode pôr que onde eu não posso escolher isso, onde eu tô me impedindo de escolher isso. Então, eu fiz o trabalho e eu vou dizer, se você gostaria de sair das dívidas ou criar mais dinheiro, você tem que colocar o trabalho e escolher, fazer perguntas e tomar ação. E é divertido e eu amo, pra mim, o que isso tipo, o trabalho não é o que a gente tem ensinado, tem sido ensinado que o trabalho é. Tipo, é na verdade estar presente com o ponto de vista que aparece, usando a ferramenta, tomar essa ação pra ir na loja do Rolex, isso é como você começa. Sim, isso é tão legal, Graham, porque quantas pessoas vão, tipo, eu já estou trabalhando horas suficientes, tipo, eu não tô falando sobre adicionar mais horas, tô falando sobre mudar a porra do seu ponto de vista. Eu amo isso. Então, falando sobre pontos de vista, você gostaria de ter alguns pontos de vista globais indo no seu caminho? Pra ver o que tá. Eu consigo ver todos esses rostinhos aí no fundo. Ok, então a gente vai trazer a Throia da Arábia Saudita. Uhul! Oi! Então, vamos ver vocês. Então, muito obrigada, gente. Eu tô entusiasmada de compartilhar isso com vocês, esse ponto de vista interessante, ou essa coisa que tá ocorrendo localmente. Então, você tá na região e você ouviu a palavra Inshallah. Isso é a palavra que agora está sendo usada quando uma pessoa tá fingindo escolher e é tipo, tem esse evitar de julgamento de você mesmo ou outros e sabe, no que diz respeito ao dinheiro mesmo, tipo, eu não tenho dinheiro para isso agora, ou não, eu não posso, eu não vou escolher isso agora. Então eu tô me perguntando que vulnerabilidade a gente pode ser com o dinheiro? Bem, não é realmente uma pergunta. Você falou de uma história, mas deixa eu pegar alguma da energia que eu consigo pegar daí. Tipo, quantas pessoas estão tentando ser educadas porque, na verdade, não querem dizer o que realmente está acontecendo? Então, aí, isso leva você para vulnerabilidade. E também tem... Algumas vezes tem, em certas culturas, etc., tem... Não é sobre reclamar ou alinhar e concordar com os problemas ou o que as pessoas pensam que você deveria fazer e tudo mais. Então eu entendo que talvez isso pode ser uma maneira que as pessoas estão tentando ser educadas e, tipo, sim, eu não tô escolhendo isso agora, em vez de serem vulneráveis com elas mesmas. Pra mim, não é sobre dizer pro mundo, tipo, dizer pro mundo que tá correndo com você. Tipo, não é isso. Seja vulnerável com você. Então, se você tá dizendo pra outros, porque você precisa manipular e mentir pra outros também, tipo, choque. Tipo, quem manipular e mentir? Sim, tipo, se você manipular e mentir pra alguém, tipo, sabe que mas eu não posso chegar nisso agora, ou eu não vou escolher isso agora, mas eu posso escolher mais tarde, mas muito obrigado por fazer essa pergunta, certo? Então você tá manipulando e mentindo pra outra pessoa pra criar uma facilidade com seu relacionamento. Ok? Mas minha pergunta seria, você também tá mentindo pra você mesmo? E é aí que eu gostaria que as pessoas gostassem que eu gostaria que as pessoas mudassem. E você pode mentir pra outros e fazer o tempo inteiro.
E a gente tenta não mentir para outros, mas eu vou dizer, e se você pudesse mentir para outros, mas você nunca mentisse para você mesma? Então, se tem um momento em que você tem esse lugar onde você está escolhendo isso, certo? E mentir e manipular para outros, então tira um momento, mesmo que você tenha que ir para casa e ficar sentada sozinha por um segundo, tipo, ok, o que é verdadeiro para mim com isso? O que é verdadeiro para mim com isso? E que escolha eu posso escolher para poder mudar isso? Ok, então isso é a vulnerabilidade que eu estarei convidando vocês para serem com vocês mesmos. Tipo, eu não me importo com outros. Eu amo isso também, mas porque isso também é uma das coisas que você diz, o que mudou para você, que você inclui o que é minha realidade com dinheiro. Sim, e se você incluir isso, sim, qual é o seu ponto de vista? Tipo, com cada área da sua vida, tipo, isso é uma pergunta incrível para fazer com relação a tudo, é tipo, o que é verdadeiro para você? E se você for tipo, eu não sei, tipo, e você começar por olhar para outros, para referenciar o que é verdadeiro para você, olha para outro e vai, tipo, ok, tô referenciando essa pessoa, tô referenciando meus pais, tô referenciando minha cultura, tô referenciando meus amigos. Tipo, ok, novamente, a gente não tem que dizer para o mundo, compartilhar é um dos maiores mentiras de merda que a gente tem que compartilhar tudo com os outros. A gente não tem que fazer isso. Então pega um livro de notas, então, tipo, e você tira notas. O que é verdadeiro para mim com relação ao dinheiro, com relação a negócios, relacionamentos? O que é verdadeiro para mim? O que eu gostaria de escolher, o que eu gostaria de criar? Porque, infelizmente, eu realmente quero dizer, infelizmente, não tem muitas pessoas com que você tá rodeado de pessoas tipo, por favor, vai, seja tudo que você pode ser, tipo, toma esses riscos, sai na vida, salta na vida e viver. A maioria gosta que vocês se conformem e encaixem em uma certa caixa que decidiram que você deve ser, etc. Então você não tem esse encorajamento, então você tem que ser esse encorajamento para você mesma. Legal, muito obrigado. Obrigada, Thoraya. Obrigada, Thoraya. Muito obrigado. Próximo a gente tem. Eu tenho essa Simone, tipo, não. A doutora Simone. Doutora Simone, seu próximo paciente é a Diana da Alemanha. Elas precisam de ajuda extra. Então tem batom, não sabe? Oi, Diana. Oi, e bom dia, Simone. Então, good morning. Obrigada. Agora, eu tô super entusiasmada. Então, na Alemanha, com relação ao negócio, como um empreendedor de uma empresa, é bom ter dívida. Então, é dito assim, é sempre apropriado, está ok. Por outro lado, como uma pessoa privada, não importa realmente. Não é apropriado ter dívidas e também quando a gente está pagando um carro ou uma casa. Então, a minha pergunta é, tipo, como a gente pode sair dessa ambivalência? Então, porque também nos negócios as pessoas também têm uma vida privada. Então, eu penso que tem alguma coisa prendendo aí. Eu tô curiosa com tudo isso, com o que você tem para dizer com relação a isso. Então, eu sei muito sobre sistema de impostos na Austrália, eu sei muito impostos sobre áreas diferentes. Eu não tenho certeza de 100% da Alemanha, mas eu vou dizer uma coisa. É que a maioria dos países tem algum tipo de sistema de impostos que pode funcionar para você se você você gerir sua dívida de uma certa maneira. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu estava nas dívidas, a razão porque eu escrevi esse livro, Saindo das Dívidas com Alegria, eu tinha dívidas onde eu ignorava tudo, absolutamente evitava tudo. É tipo, eu nem quero olhar para isso. Então, e eu tava gastando dinheiro demais comparado com o dinheiro que eu tava ganhando. Então tem essa dívida. Essa dívida que se você tá nessa dívida, eu convido você para mudar isso, porque não criar nada mais grandioso em sua vida. Não, pra falar a verdade, eu tenho mais dívida agora do que eu tinha nesse momento. Muito mais dívidas, mas para mim, eu tô nas dívidas onde eu tenho investimentos, eu tenho vários investimentos diferentes com casas e tudo mais, e eu uso o sistema de impostos para minha vantagem. Então, na Austrália, a gente tem algo sobre negative gearing. Então, seu local primário de residência, a sua casa onde eu vivo, não é uma dedução de impostos. Então, na Austrália, você tenta pagar isso logo que você pode.
mesmo comprando uma máquina de lavar a louça. Tipo, não tem uma dedução no imposto, mas qualquer imposto sobre uma casa que eu ganho, que eu tenha, tipo, isso é um investimento. Então, tem uma dedução de impostos com relação a isso, esse investimento. Então, você paga imposto ou você paga nos seus investimentos. Então, eu escolho pagar nos meus investimentos. Eu não sei como isso na Alemanha, mas eu iria olhar para isso. A coisa que eu iria aconselhar todos vocês, se encontra com um contador, tipo, se encontra com um conselheiro de financeiro e faz perguntas para eles. A maioria deles vão fazer uma conta super barata ou até gratuita. E encontra com 4 ou 5 deles e vai tipo, hey, essa situação onde eu estou, o que você recomenda? E começa fazendo perguntas e não faça, tipo, não tem contadores, advogados, eles não estão certos, mas tem algumas informações. Se você começar por escutar, você vai tipo, isso. Também algo na sua jurisdição de impostos, eu recomendo que você faça isso, que é bem sucedido. Então, leva isso pra almoçar, pra jantar, compra algum champanhe pra esse tipo. Você pode me ajudar, você pode me dizer como você chegou onde você está. Aqui tá um truque bem fantástico. Você conhece pessoas bem-sucedidas que não querem que você seja bem-sucedida? Você não viu um grande atleta, de futebol, algo assim, não querendo que a criança seja um atleta, eles vão encorajar você? Quem são as pessoas que desencorajam você? Aquelas que não são bem-sucedidas? Eu faço o que eu puder para que todo mundo tenha quantidades maciças de dinheiro na sua conta bancária, porque é assim que a gente pode brincar no mundo de uma maneira diferente. Tipo, eu não quero ser a única pessoa na mesa, no restaurante, que tem um montão de dinheiro. Eu gostaria que todo mundo tivesse um montão de dinheiro, verdadeiramente. Então, pede para alguém que está na sua jurisdição de impostos, que tenha dinheiro, que podem dar dicas para você sobre como isso funciona. E faz umas perguntas para eles. Então, eu iria dizer para você ir na sua pergunta inicial, não compra o ponto de vista que todo mundo tem, porque muitas vezes as pessoas vão, tipo, esse ponto de vista vem de onde? Tipo, eu não quero parecer não quero entrar na teoria da conspiração, talvez eu sou. Então, quantos de vocês têm essa informação vindo das pessoas, entre aspas, em controle, nos governos e assim, para você não sair dessa zona que foi criada, que todo mundo estava sentado, para você criar algo diferente, algo mais grandioso? Começa fazendo mais perguntas às pessoas locais, porque minha pergunta é, eu não acho que vai ser, tipo, eu não acho que vai ser uma coisa má para você ter dívida pessoal, se é para um investimento. Então, sim, obrigado. Sim, tem sentido. Sim, você tá dizendo que no seu podcast é a mesma coisa, que a dívida e investimento não é a mesma coisa que a dívida pessoal. Sim, muito obrigado por falar nisso. E o prazer meu, obrigado por falar no meu podcast. A gente deveria colocar um link. Escolha, Mudança e Ação, esse é o podcast. E claro, está em inglês, porque eu falo inglês, mas a Diana é uma das minhas tradutoras. E ela traduz. Sim, eu traduzo o podcast. E eu acho que a gente tem 5 idiomas que para o qual tá traduzido. E eu amo que tem alguém aqui da Grécia. Eu adoraria. E a Grécia, tipo, a gente pode fazer uma classe nas Ilhas Gregas? Sim, eu posso. Sim, vamos. Ok, legal. Então fala com a gente. Legal, obrigada, Diana. Boa pergunta. E agora a gente tem o Marco da Itália. Oh, ciao Marco, come stai? Buonasera, tutto bene? Tu come stai? Você como está? Maravilhosa! Fantástico! Fantástico! Vivendo no conto de fada. Criando o conto de fada. Então, bravíssima. Então, eu tô dentro pra classe da Grécia. Você tá o quê? Pra classe que você acabou de fazer, falou de fazer a classe nas Ilhas Gregas. Sim, eu tô dentro. Sim, eu também, é isso. Adeus. Ok, vamos na Grécia. Sim, sim, vamos pra Grécia. Sim, vamos arrumar a mala e vamos embora. Sim, fantástico. Então, tenho uma pergunta pra você sobre dívida. Uma vez que na Itália é tipo um pesadelo, as pessoas tentam o melhor pra evitar as dívidas e ficam nessa realidade financeira confinada, tipo na sua zona de conforto, que nunca é tipo
Tipo, olhar para o que pode ser mais grandioso ou não pode. E eu me pergunto, tipo, isso é tipo um sinônimo, dívida é sinônimo de falha, ou má reputação, ou vergonha, ou algo assim. Então, o que é na verdade possível olhar para, tipo, convidar por uma percepção diferente de dívida, talvez relaxar um pouquinho a reação financeira. Então, é interessante com a Itália também, tipo, eu realmente gosto que a gente tá fazendo isso porque pelo mundo é muito diferente. Eu tava falando com uma amiga minha que é da Itália, bem recente, e isso pode parecer um pouquinho duro, mas os italianos precisam ultrapassar a história, tipo, é um país incrível, a história foi incrível, e eles eram tão poderosos e potentes e mudaram tanto no mundo. Mas onde você está agora? Sabe, tipo, você tem um primeiro-ministro, uma primeira-ministra que agora essencialmente tá cheia de manter família e toda essa cultura da família é tão difícil para alguém, tipo, quando tem 18, 19, sair de casa, ter um apartamento e fazer tudo isso. É tão preso que você fica em casa, é a maneira como você sai daí com a sua família, que você se casa, ou você encontra um namorado ou namorada e vai viver com eles, ou você tá falando como na Austrália, as pessoas vão, tipo, vão ter um apartamento, vão ter, tipo, vão morar com outras pessoas, tipo, não é... Mas na Itália tem essa cultura de... E é, tipo, a maneira como tem sido é a maneira como vai ser. Então, meu senso é que todo mundo pode começar a olhar para isso, que não vão olhar, mas se você começar a olhar para isso, se você escutar isso e você é da Itália e você começar a olhar para, tipo, qual é uma escolha diferente que eu posso fazer, queria criar um futuro diferente. E eu não tenho uma resposta para o que isso é, e você pode não ter uma resposta para o que isso é, na verdade, mas para de tentar viver do passado e qual é o futuro que você pode escolher. E tudo que não permite você perceber, saber, ser e receber isso, você vai destruir e descriar. Certo, rato, boi mal, pode pactos, os nove com os garotos povagens e alens. E eu vou ver se eu consigo colocar... Eu sei que tá aqui em algum lugar o enunciado da qualidade de Access Consciousness, mas você pode ir... Aí está. O enunciado da qualidade de clearingstatement.com se você quer descobrir mais sobre isso. Porque é tipo... Sabe, tipo, o dia... É aquele dia que você faz, acorda todo dia, faz a mesma coisa do dia anterior. Então, qual a escolha diferente que você pode fazer? E essa pessoa com quem eu tava falando é, tipo, a irmã deles. A irmã tem esse trabalho, o mesmo trabalho. Tipo, é a mesma coisa disso, mas ela pode escolher algo diferente. Tipo, ela poderia escolher algo diferente, você pode escolher algo diferente. Então, quantas pessoas na Itália pensam que não podem escolher algo diferente e têm que continuar fazendo o que fizeram antes? Tudo que isso é, vezes um desenho, você vai descriar e parar e começar por ser o catalisador da mudança? Certo, errado, bem mal, pode falar com os novos com os caras selvagens além. Tem sempre uma possibilidade diferente. Não importa onde você está no mundo, mesmo que você faça essa pergunta, o que mais é possível com isso? O que mais é possível com a minha realidade financeira? Mas você precisa fazer essa pergunta todo dia e não somente uma vez por outra, tipo, coloca um pi na minha voz no final, tipo, que os italianos são maravilhosos fazendo isso. Não, é tipo, verdadeiramente o que mais é possível com minha realidade financeira. Quantas mais fontes de renda eu posso receber hoje? Porque tem pessoas que criam dinheiro na Itália, e a Itália é um desses países, eu vou dizer, tipo, como certos países na América do Sul, onde algumas vezes se você tem muito dinheiro e você é bem sucedido, então como você fez esse dinheiro, isso é mau dinheiro, isso foi dinheiro de má intenção, é tipo, não, e se você fizesse o dinheiro porque você poderia fazê-lo, e não tivesse que ser parte de nenhuma setor ilegal, alguma coisa assim. Então todos os lugares em que você tem evitado fazer tanto dinheiro porque você não quer ser olhado como uma pessoa má, horrível, terrível, você vai descriar tudo isso. Certo, errado, meu mapa de pactos novos com os garotos povagens e alens. Então, começa entrando e acessar o mundo inteiro, não somente como a Itália funciona, porque vai acabar implodindo se não mudar alguma coisa. Eu amo isso. Obrigada. Muito obrigada. Fantástico, fantástico. Muito obrigada. Ok. A gente tem a Nina da Áustria. E a gente sabe que vai pelo tempo. A gente sabia disso. A gente tá... Oi, Nina da Austrália. Da Áustria. Você tem que se tirar do mundo, querida.
Posso fazer isso? Você... Não. Yay! É tanto no tópico da minha pergunta. Consciência é incrível. Então, sim, minha pergunta é, tipo... Eu sei quando eu cresci, tipo, que ninguém falava sobre dinheiro. Tipo, tá realmente escondido na Áustria. E a única coisa que você escuta é, tipo, sim, a gente não tem o dinheiro. É a única coisa que é falado sobre dinheiro. E como você escreveu no livro, é realmente importante saber, tipo, o custo da sua vida, quais são suas despesas. E eu realmente me pergunto, tipo, muitas pessoas, e eu ainda tô me incluindo, e tá ficando melhor, mas é tipo, evitar olhar para o que a vida é e custa, e mesmo nem falar, tipo, com alegria agora. Tipo, então eu me pergunto, sim, o que a gente pode misturar aí, ou aparecer aí que não é mais esse evitar, para olhar, tipo, o que é. Então, isso é a escolha. Então, você tem uma pergunta, porque isso é somente uma escolha, isso é só mudar seu ponto de vista. Ok? Então, existe alguma coisa em particular que é tipo. Porque isso é somente um ponto de vista, você muda seu ponto de vista. Ok? Ok, então é tipo. É um grande ponto de vista na Áustria. Ok, então deixa eu fazer isso. Isso é seu? Não. E sim, então para de comprar o ponto de vista de todo mundo como seu. Então, se você olhar para toda a Europa, certo? Você teve a Segunda Guerra Mundial. Então, olha para todos os países que a gente falou. Cada um deles tiveram alguma coisa diferente que ver com a Grande Guerra Mundial. E alguns estão muito orgulhosos, outros têm vergonha. Então, tipo, isso é o fardo que é suposto carregar. Então, e se tudo isso fosse uma mentira e foi tudo criado para que você não tivesse que alcançar uma possibilidade diferente. E você é suposto, então tudo é suposto estar ok, tudo é suposto estar certo, bom, perfeito e correto, especialmente num lugar como a Áustria. Antes morava em Áustria, em Utzmann, que era tipo uma cidade bem pequenininha, meu trabalho era cozinhar e limpar, e em um chalé, e tipo, então todo mundo tinha tipo essa vida perfeita, sabe? Tipo, por fora, tipo, mesmo as flores ou... E eu lembro que meu chefe é, tipo, eu tenho que cuidar das flores e tirar as ervas, porque isso não é um trabalho de um homem, então essa é a maneira que olhavam para tudo. Então, tipo, tudo era, isso é o trabalho de uma mulher, isso é o trabalho de um homem, isso é o que a família é suposto ser. Então, e se a gente parasse de funcionar a partir do que é projetado para nós, esperado de nós, de como deveríamos ser nesse mundo, e tudo que isso é vezes um Deus e não, você vai destruir e descriar? Certo, errado, bem mal, pode falar que todas as 9 cursos garotos fofados e Lenzi. Começa por mudar seu ponto de vista e, novamente, no início a gente estava falando sobre Arthur. Tipo, pergunta o que é verdadeiro para você e começa por escolher isso. Você vai ser diferente, ok? Você vai ser diferente de todo mundo, mas você já é diferente de todo mundo e você continua tentando fingir que você é o mesmo. Você não é, você é diferente. Então, deixa eu fazer isso por um segundo. Cada um de vocês, eu quero que vocês coloquem sua atenção no dinheiro pelo mundo. Todo o dinheiro, todas as moedas diferentes, todo o ouro, a prata, o platínio, tipo, tudo que tem valor monetário. Todo o dinheiro diferente, moedas diferentes. Agora, tem uma grande abundância de dinheiro, tem uma falta de dinheiro, ou tem somente pessoas escolhendo falta de dinheiro? Tipo, as pessoas estão escolhendo a falta. Por que você está escolhendo falta? Ah, porque seu vizinho está escolhendo falta. Porque seus pais escolheram falta. Seu irmão está escolhendo falta. Sua irmã está escolhendo falta. Seu parceiro está escolhendo falta. Onde você está nessa computação? Então perguntou o que é verdadeiro para você, que você gostaria de criar como sua vida, e começa a pedir para mais dinheiro aparecer. Finalmente, Gary Douglas, o fundador de Access Consciousness, tem falado sobre e se o dinheiro fosse tão fácil como respirar por anos. Eu tava tendo essa conversa no outro dia com ele, e foi tipo, eu acho que eu finalmente captei o que você queria dizer com isso. Tipo, uau! Enquanto a gente tá inspirando e expira,
E se isso foi como o dinheiro pode aparecer? E se fosse tão fácil assim? Se você pensar que eu sou louca, demorou 23 anos pra eu entender isso. Então isso tá ok. E se você pudesse entender isso hoje e começasse por olhar, tipo, se o dinheiro viesse pra mim, tão fácil como respirar. E parasse de comprar o ponto de vista da sua cultura, da sua religião, da sua família. E tudo que isso é, vezes um, dois e não, certo, errado, bom, mal, pode pau, todos os nove, cruz, garotos, povares e aliens. Eu acho que a Nina pode ter festas de jantares, tudo que fazem é falar sobre dinheiro. Ah, isso seria algo incrível. Tipo, sair do tópico e ficar, tipo, em que o dinheiro fosse mesmo maravilhoso e estivesse aí e todo mundo falasse sobre isso. E se você fizesse isso? Eu acho que isso é uma ideia maravilhosa. Tipo, ei, eu vou ter uma festa e, tipo, é uma festa de possibilidade de dinheiro. E, tipo, e você vai pela mesa e me diz, tipo, meu Deus, a sua pior história com dinheiro, isso realmente é seu problema? Isso realmente é seu? Pode, porque é isso. E vai, tipo, ok, agora eu quero que todo mundo fale sobre que possibilidades eles gostariam de ter com dinheiro. Eu amo esse dinheiro, uma festa de dinheiro. No próximo nível você faz em um restaurante público, então começa em casa e vai para um restaurante. Ok, vou bagunçar a Áustria. Boa menina! Muito obrigada a você. Incrível. Você está pronta para mais? Sim. Ok, legal. Então a gente tem a Henrietta da Hungria. Oi. Você é o quê? Oi. Então, vai enviar. Então a minha pergunta é. A gente tava. Algo que veio dessas estruturas e uma equipe completa estava trabalhando com você em um micronegócio, então o que se requer para uma mudança tão grande? Eu não tenho ideia do que essa pergunta é. O que você quer dizer? Tipo, eu não sei o que você quer dizer. Eu quero dizer, quando a gente começou a crescer com nosso micronegócio, e algumas vezes a gente gosta dessa tudo, fazer tudo independentemente e controlar as coisas, mas se você gostaria de ter um, um negócio tão grande e a gente está trabalhando com um montão de pessoas, então como podemos sair das estruturas que nos impedem, nos mantêm pequenos? Ok, lê o livro da Alegria dos Negócios, eu recomendo muito também. Eu tô fazendo uma classe de negócio feito diferente na Hungria, em Budapeste, em maio. E eu recomendaria muito ir nessa classe, porque eu vou dizer o porquê. Porque o que você está se referindo é uma grande conversa. E tem muitos elementos nisso, e não tem um. Aí está! E você tem arco-íris e unicórnios, porque tem um montão de coisas nisso. E na classe de negócio foi diferente, a gente entra, chega, tipo, vai fundo em um montão de coisa. Então, se esse é seu pedido, se esse é o que você está pedindo, então vai ter parte disso que vão se revelar durante os 3 dias da classe e você vai estar, tipo, isso. Porque é seu ponto de vista insano que prende você. Se você pudesse fazer tudo funcionar com sua mente lógica, você iria ter tudo o que você deseja, você estaria tipo, bum, 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 escolhendo, e você tem esse bloco na estrada, tipo, o que é esse bloco na estrada? E algumas vezes não é tão óbvio assim, mas algum ponto de vista insano que você trouxe de alguém, ou que você decidiu que é mais real e verdadeiro do que uma possibilidade, então por esses 3 dias, a gente, tipo, continua, tipo, partindo esse espaço e para ver algo e criar algo mais grandioso. Então, com essa pergunta que você tá falando de negócio, eu recomendaria muito o livro da Alegria dos Negócios, que tá em áudio também, tá traduzido em 17 idiomas, ou e numa classe de negócio feito diferente, como eu disse antes, eu tô fazendo uma em Budapeste e é facilitador, e tem facilitador de alegria dos negócios pelo mundo, você pode ir accessdrivebusiness.com e tem alguns facilitadores incríveis, então isso é o que eu iria recomendar. Sim, muito obrigada. O que se requer para encontrar você em Budapeste? Então, boa pergunta. Obrigada a você. Ok. Simona, da República Tcheca. República Tcheca. Oi, Simona.
você precisa se tirar do mundo. Você precisa se tirar do mundo? Sim, é isso. Novamente. Oi, Simona. Eu tô me perguntando uma coisa, tipo, porque as pessoas na República Tcheca estão dizendo que dinheiro é sujo e também tem pouco dinheiro. E eu sei que esses dois pontos de vista estão conectados. E como a gente pode ultrapassar esses pontos de vista? Quando você diz que o dinheiro é sujo, o que isso significa? Que quando você tá trabalhando por dinheiro, tipo, corretamente, você não tem muito dinheiro. Quando você tá tendo dinheiro incorretamente, tipo, fazendo coisas mais terríveis, é dinheiro sujo. E aí, você não pode ter dinheiro, porque se você tem dinheiro sujo. Uau, então vamos fazer algo assim por todo mundo. Porque é engraçado, eu lembro quando eu fazia negócio eu trabalhava com mulheres tibetanas refugiadas e era incrível, porque eu pagava por elas pela grana que eu tava produzindo, e as mulheres, sabe, ela era incrível, ela era uma mulher de negócios maravilhosa, mas ela era conhecida por fazer um trabalho branco, então, demorou muito tempo que eu tava fazendo, pensava que era a cor da minha pele, que eu era mulher branca fazendo um negócio branco, isso foi anos atrás, quando não tinha muita atividade lá. Porque a gente estava ajudando uns refugiados tibetanos, porque o que aconteceu foi que muitas vezes quando os refugiados tibetanos, pequena história, estavam vindo pro Nepal, se tivesse filhas meninas, os maridos iriam deixar elas, porque não era considerado um bom negócio ter uma mulher filha, uma filha mulher. Então, quando as mulheres saíram com as crianças, o governo tibetano e nepalês não estava ajudando nenhuma delas, então foi uma das coisas que eu tomei, foi como eu posso criar esse lugar onde eu posso contribuir com os refugiados tibetanos e eles contribuem comigo. Então foi um relacionamento maravilhoso. E na verdade foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que escolher quando eu terminei esse negócio. Eu garanti que eu apresentei elas para outras pessoas para poderem continuar a trabalhar com coisas diferentes. Porque eu tô Deus, isso tem sido maravilhoso. E colocar alguns meninos na escola, então era coisa que eu tava contribuindo e era dar para eles um senso tão grande de alguma coisa diferente e maravilhosa. Mas era chamado como trabalho branco porque tinha muito mercado negro e algo assim. Então, mas essa mulher, ela era feroz. Eu quero dizer feroz, ela trabalhava arduamente, literalmente horas, enfim, enormes, mas ela não comia merda de ninguém, era tudo maravilhoso, a maneira como ela trabalhava, ela é tão determinada. E, novamente, eu acho que é um grande tema que a gente tem com toda essa conversa, que é qual é a sua determinação? O que é isso que você gostaria de escolher e o que você gostaria de criar? Porque se você sabe disso pra você, então você continua se movendo em frente. E quem se importa com outros? Porque, novamente, infelizmente, a maioria de nós não estão rodeados de pessoas ei, toda manhã você acorda, seja tudo que você pode ser. Eu amo que você tá fazendo mais dinheiro do que eu. Yay, você tá mais feliz que eu. Yay, você pode continuar aumentando isso. As pessoas não fazem isso. As pessoas tentam indo, ok, você tá fazendo mais dinheiro, você tá mais feliz. Deixa eu ver se eu consigo jogar algo em você pra você se frear. Uau! E se? Uma das perguntas que eu tenho feito recentemente é que bondade eu posso ser hoje? E outra pergunta que apareceu essa manhã, quando eu tava tentando acordar com café, foi que generosidade de espírito eu posso ser hoje? Então, eu não sei o que isso se parece, eu não tenho a resposta para isso, mas eu gostaria de fazer a pergunta, que generosidade de espírito eu posso ser hoje? E ver o que aparece, porque o universo trabalha com você quando você está na pergunta. Então, vamos fazer isso. Cada país e cultura que tem sido indoctrinado, que se você tiver dinheiro demais, que é considerado mal, terrível, horrível, e você não é uma boa pessoa, a gente pode, por favor, decidir criar todos os implantes e explantes e programas criando isso. Certo, rato, bem mal, pode palco, todos os 9 cursos, garotos, povades e alins. Quanto disso é parte de
todo IA, coisas de IA que é desenhado e projetado para nós, pra gente não escolher algo mais grandioso. Uau. Yeah. Porque eu amo isso, na verdade. Eu tô tão grata que a gente decidiu fazer isso, porque tem, tem algumas coisas em alguns países que são tipo que estão sozinhos, mas tem esse tema e todo mundo pensa que tá sozinho e não estão. Mas cada um de vocês, cada escolha que você faz hoje, cria um futuro diferente. Então, o que é isso? Então, que ação você pode tomar hoje que iria permitir um futuro diferente aparecer para o mundo? Muito obrigada por isso. O prazer é meu, diz a Simone. E eu vou recomendar uma coisa. Isso pode ser uma recomendação estranha, mas em Praga, se você tá indo lá, a gente tem o Fundamento Global em breve, em maio, com Gary Douglas e Dan Here. Se você tá indo lá, vai dar uma olhada no Museu do Comunismo, ok? É uma parte maravilhosa da cidade. Tem um montão de restaurantes, mas vai dar uma olhada e caminha. Tipo, eu quero que você olhe para quanto isso foi. Isso tá indo. Tá acontecendo lá. Tipo, com o orgulho tá ocorrendo. Quanto do orgulho tá ocorrendo lá? Nossa, em 2020. 2021, tipo, oh, meu Deus, o que estavam perpetuando na gente tudo no Museu do Comunismo. Tipo, isso. Tipo, gente, nós precisamos fazer uma escolha diferente. Você precisa ser tão diferente quanto você verdadeiramente é, reconhecer as capacidades. Seu superpoder, você reconhece essa capacidade e começa sendo tão bem-sucedido e ter dinheiro demais e nunca o suficiente. E quando digo ter dinheiro demais e nunca o suficiente, eu quero dizer que mudança a gente pode fazer no mundo com o dinheiro que a gente tem. E a gente nunca vai ter o suficiente porque tem sempre alguma outra coisa que a gente gostaria de mudar. Isso. Incrível. Incrível. Muito obrigada a você por você. E obrigada por isso. Tudo isso é um prazer meu. Eu vejo você em breve. E vejo você em breve em Praga. Yay! Uma das cidades mais lindas do mundo, na verdade. Você está pronta para mais? A gente tem algumas mais. Então, Troy, da Turquia. Troy! Oi. Oi, Simone. Oi a todos, diz o Troy. Então, uma das coisas que tá ocorrendo agora na Turquia, tipo, eu vou dizer, a moeda turca tá perdendo muito valor. E eu sei que tem muitas pessoas que têm o ponto de vista que continuam indo, que tem que criar dívida. E uma das coisas que eu quero fazer, perguntas que eu quero fazer é, tipo, com tudo que você disse, contribuição que na verdade podem. Tem alguma outra ferramenta que você poderia ajudar? Que gostaria de dar para as pessoas que, na verdade, nem podem começar por instituir na vida deles para não ser o efeito do que está acontecendo em redor delas, com que, tipo, para ter a realidade delas, o que quer que está acontecendo nesses países. Sim, e obrigada, Troy. Eu capto que tudo que eu tenho falado se aplica e encontra a alegria, que é o que eu diria também. Tipo, encontra o que é alegre pra você e escreve, tipo, 10, 20 coisas que são alegres pra você, tipo. E quando você continua escrevendo elas, o que é alegre pra mim? O que é alegre pra mim pode ser, tipo, eu gosto de caminhadas, gosto de animais, gosto de fazer bolacha, tipo, o biscoito, tipo, continua olhando o que traz alegria pra você. E quando você olha pra essa lista, todo dia olha, tipo, oh, tem alguma coisa aqui que eu gosto, com o qual eu posso criar uma fonte de renda. Qualquer coisa. E é tipo, não tem as coisas pequenininhas não se tornarem algo mais grandioso, porque isso não é dinheiro suficiente. Talvez você gosta de fazer biscoito no domingo. Ou você faz biscoito no domingo, você não pode comer todo esse biscoito. Então, no dia seguinte você vai estar, tipo, enjoado. Então, a quem eu posso vender essa bolacha ou esse biscoito? Tipo, então não tem dinheiro suficiente. Muitas vezes não é muito dinheiro. Você começou, você abriu a porta para uma fonte de renda diferente. Você não sabe o que esse negócio de biscoito pode ir, ou pode ser uma interação, um engajamento com essas pessoas e algo diferente pode aparecer. Mas a diferença é que se você funcionar a partir desse ponto de vista de, basicamente, a Turquia tá fudida porque a moeda tá caindo e não tem muito mais que seja possível, isso é o que você vai criar, mas se você se focar na sua alegria, o que traz alegria pra você, pode ser, honestamente, pode ser qualquer coisa, pode ser, eu amo fazer o cabelo das pessoas, sua maquiagem, eu gosto de vestir pessoas, qualquer coisa.
E algumas pessoas falam, tipo, eu preciso de ajuda a fazer compra pra vestir. E você cobra por tudo. Posso criar uma fonte de renda a partir disso? Mas isso é onde você tem que aumentar suas capacidades e também ter, tipo, não é fé, tipo, ter a confiança em você. Sim, tenha confiança em você que você pode criar algo diferente, escolher algo diferente das suas escolhas. Então, segue a alegria, é o que eu diria. Sim, então muito obrigado por isso, porque muito disso é muito treinado, que é, tipo, que entra no peso e todos os problemas, em vez de ir simplesmente mais na leveza, mais na alegria, que eu sei que, tipo, eu escolho mais leveza com o dinheiro vem de algumas maneiras, tipo, diferentes que eu nem consigo cognitivamente calcular. Então, tipo, você tem que estar na pergunta, tipo, eu tive um amigo que vivia em Santa Bárbara, em Califórnia, escolheu ser terapeuta, de ser massagista. Ela machucou o joelho super mal, então ela desistiu de fazer massagem. Ela tava assustada porque ela é mãe de 2 crianças, então como ela vai fazer dinheiro? Tipo, o que mais que você gosta de fazer? Encontra essa alegria. Então dei essa ferramenta pra ela. Ela começou a olhar, tipo, eu gosto de dirigir. E nesse momento eu tava vivendo em Santa Bárbara e eu ia voar pra Los Angeles, eu iria contratar alguém que me levasse pro aeroporto, tipo, e se eu pagar pra você, tipo, sério? E eu paguei $200 americanos, tipo, isso é tão divertido, tipo, eu tava escutando música dos anos 80, me dirigindo, tipo, e ela foi paga por isso, ela, tipo, então tem sempre algo mais que você pode adicionar na sua vida, tem sempre outra fonte de renda, mas você precisa estar na pergunta e abrir essas portas, tipo, universo, me mostra mais fontes de renda. E me mostra algo que eu possa receber hoje que eu não estava disposta a receber ontem. Eu amo essa pergunta. Muito obrigada. Oh, o prazer é meu. Obrigada a você. Obrigado, Troy. Ok, a gente está no Brasil com a Alessandra. A gente não tá no Brasil, tá na Austrália, diz a senhora. Alessandra Branco Ferreira. Então, agora eu lembrei do seu nome. Alessandra Branco Ferreira. Ale. Eu amo isso. Então, minha pergunta é... O Marco falou disso um pouquinho no início, como é vergonhoso, tipo, é vergonha ter dinheiro no Brasil. E eu fiz essa pesquisa no Brasil, tipo, 9 em 10 pessoas pensam que é uma razão de vergonha, tipo, impacta a sua vida social, sua vida financeira. Então, quando você coloca a sua vida na espera, quando você vai nessa sobrevivência, então, e cria dívida. Então, se você tem dívida, você tem que viver ainda. Você tem que ter alegria, você tem que se divertir ainda. Então, isso foi... Não... Bem, isso é como você tá na cela, você tenta se, tipo, escuta, eu não tô lidando com isso. Eu acho que o Brasil quebrou a Simone, ou não. A gente pode esperar um pouquinho. Uma das coisas que eu realmente tô tendo dessa conversa que tem sido incrível é, tipo, e você pode tocar isso também, Alessandra, mas a generosidade de espírito que tá aparecendo muito, que eu acho que é super legal. Eu amo isso, não me deu nenhum aviso, foi tipo, direto. A gente pensava que você tava fazendo, tipo, usando a ferramenta prática de evitar a conversa. Então, desculpa, eu tive que fazer isso rápido. Que eu perdi meu trem de pensamento e era maravilhoso onde eu tava indo. Boa pergunta, eu tava rindo. Você, na verdade, tem que viver? Ok, sim, obrigada. Então, quando eu tava com dívida, e eu finalmente sentei trabalhando e vi quanto eu tinha de dívida, que era $187 australianos, eu tava tipo... Merda, tipo, e aqui tem uma coisa super comum, e você não quer trabalhar, porque tudo que eu tô fazendo é trabalhar pra pagar a dívida, então quão aborrecido isso é, né? Então, tipo, eu tive uma conversa com o Gary e tava dizendo, você ainda tem que viver, certo? Então, eu realmente tomei isso como ação, e uma das ferramentas que a gente falou foi a conta dos 10%. Então, cada $100 que você tem, você coloca $10 de lado. E essa ferramenta tá no livro, Saindo das Dívidas com Alegria, e a gente faz isso na classe, a gente vai falar de um montão de coisa de maneira pragmática na classe. E
Então a gente falou disso, então eu comecei colocando o dinheiro de parte só pra mim e tinha uma certa quantidade de dinheiro que eu iria começar por pagar minha dívida, mas eu ainda tava vivendo, então eu não ia ir fazendo a minha, tipo, vivendo de noodles de 2 minutos. Eu, na verdade, tava vivendo, eu até fui pra, tipo, eu nunca vou esquecer isso. Eu fui esquiar com alguns amigos e eu tava tão paranoica que alguém iria tirar fotos e colocar elas em alguém que teve dinheiro, ou ela tá esquiando, tipo. Mas eu sabia que tinha que escolher algo pra mim, eu sabia que tinha que me motivar pra ser, porque se você não tá escolhendo alegria, então o dinheiro não aparece. Então você ainda tem que viver, mas se você tiver na classe, a gente vai fazer isso. Se você desejar isso, uma vez que a gente olha para quanto dinheiro você deve, então quantos anos ou quantos meses vai demorar para você pagar isso? Então, eu disse anos e alguns de vocês se assustaram, tipo, oh meu Deus, eu não quero olhar para isso. Saindo das dívidas não é uma coisa de um dia para o outro. Pode ser, você pode ganhar a loteria, tipo, algo assim, mas a maioria das vezes não é assim que acontece, é uma maratona. Você tem que se comprometer com a maratona. Você tá correndo uma maratona, não tá fazendo um sprint. Então, é algo chave aqui. Se você se comprometer com a maratona, tipo, vai ser incrível, vai ser fenomenal. Então, você ainda tem que viver. Então, olha pra sua vida, escolhe isso. Mas aqui tá a coisa que eu tô olhando também quando você disse isso, Ellie, que é tipo, e se você pudesse falar disso pelo Brasil? Tipo, ok, tô com dívida, mas eu não tenho vergonha. Mas eu vou fazer tudo o que eu posso pra fazer demanda que eu mudo isso. Porque também o Brasil, olha pra maneira como algumas das coisas que eles fazem, eles também encorajam a dívida. Vocês têm esse sistema super estranho. Então, se eu for comprar uma mala, tipo, de $1.000, e, tipo, você paga pela mala, tipo, mas você, na verdade, não paga pela mala, você paga em incrementos, tipo, do seu cartão de crédito e tira esse período, toma esse período de tempo. Então, dá pra você comprar tudo isso, mas você tá constantemente em dívida. Então, a realidade institucional financeira cria sua vida em dívida. Então, minha pergunta é quanto disso está sendo perpetuado em você pelo governo para poderem controlar você? E se você usasse isso para sua vantagem, tudo que isso é vezes um Deus e não, você vai descriar, certo, errado, bem mal, patipactas, nove, garotos, povagens e alins. E vocês podem ter festas de intervenção e, tipo, ter um jantar e dizer para um pros outros quantas dívidas vocês têm, quanto você tem em dívida. Oh, mas se você fez assim, eu devo dinheiro e eu não tenho vergonha, tipo. E não é algo pra você ter vergonha, tipo. Você fez uma escolha, agora faça uma escolha diferente. Sim, isso é incrível. Na verdade, eu gosto dessa ideia. Obrigada, gente. Obrigada, Simone. Obrigada a você. Ok, última pra essa chamada. A gente tem a Eliana do México. Não a Liz! Não a Liz! Oi, Eliana. Oi? Então, eu amo esse pintado na sua parede. Sim, eu fiz no meu quarto. Até, você é incrível. Obrigada, isso é super legal. Sabe, esses dias loucos. Eu vou fazer isso. Você faz isso para as pessoas e cobra? Ainda não. O que se requer? Eu adoraria fazer isso. Isso é um exemplo clássico. Isso é um exemplo clássico do que é divertido para você, traz alegria para você. Você pode criar uma fonte de renda com isso. Totalmente. Eu amo isso. Então, você pode fazer o que você é louca, tipo. É maravilhoso. Então, é um quarto maravilhoso. Eu tô tendo tantas ideias, eu amo isso. Incrível. Então, minha pergunta sobre. No México a gente tem, tipo, esse ponto de vista que você tem que trabalhar arduamente para provar que você tá ganhando dinheiro. Tipo, como com esse exemplo que eu vou. É super fácil, então quanto eu cobraria porque eu curto tanto fazer isso, é fácil para eu fazer isso, eu faço isso super rápido, mas é tipo, ok, então essa coisa de merecimento. Então, aqui está algo que eu quero dizer. A maioria das vezes, o que quer que você é maravilhosa, fazendo você pensa que é inútil. Isso é mundial. O que quer que você é maravilhosa. Exemplo clássico, Eliana, com essa parede maravilhosa por detrás dela. Tipo, ela pergunta, qualquer pessoa pode fazer isso. É tipo, isso é inútil. Oh, eu
vou encontrar alguma coisa que é difícil para eu fazer, porque isso significa que eu vou ter valor, que eu vou ser importante, em vez de... E se você puder escolher o que traz facilidade para você. O que é facilidade? Sim, vou falar essa palavra novamente. Alegria. Alegria. Alegria, o que traz para você alegria. Então, tudo que não permite você reconhecer o que é facilidade para você e o que traz alegria para você, do qual você pode fazer dinheiro, você vai, por favor, destruir, descriar. Certo, errado, bom, mal, pode pactos, não. Curtos, garotos, provades e aléns. Eu amo isso. Porque, tipo, sim... Ok, eu não consigo me ajudar como fazer isso. Eu preciso fazer algo diferente. Você me faz um favor. Olha pro custo das coisas que você precisa usar pra fazer isso. E olha pra quantidade de horas. E pra você, isso é o que você iria chamar do seu custo. E se você estivesse cobrando, não sei, tipo, eu não sei quanto você quer cobrar por hora. Qual é o valor final? E olha pro preço disso e me diz qual é o preço. E vamos falar sobre o preço que você, na verdade, vai cobrar. Porque é você. Eu amo isso. Não se desvaloriza nenhum de vocês. E também não é sobre eu cobro $10.000 porque você é tipo... mas não desvaloriza quanto você é incrível. Sim, incrível. Ok, legal. Obrigada. Esse foi em 30 minutos curtos, 56 minutos mais tarde. É rápido por si mesmo, então incrível. Mas eu amo isso, Simone. Tipo, é tão prático e pragmático. É tão brilhante. Pra mim, é tipo... E se a gente pudesse mudar nosso ponto de vista sobre que escolher ferramentas e o que fazer o trabalho significa, que vai, na verdade, nos dar mais facilidade para mudar as coisas. Então, muito obrigada, é incrível. E, gente, a classe de design ativos com alegria, se você vai fazer somente essa esse ano, se eu entendi isso certo, vai ser a única para o ano? Sim, legal. Então, isso não é no dia 10 de abril, o link está abaixo. Eu quero dizer, o 10 de abril, o horário da Austrália, porque eu estou no futuro. Então, eu consigo falar para você sobre o futuro. É incrível. O futuro é incrível, ok? E tantas áreas do mundo vão estar durante a noite. Então, quando você clicar no link, vai mostrar pra você. Então, 5 chamadas diferentes. Eu espero adicionar um pouquinho mais pra elas. Porque eu quero que todo mundo faça a brincadeira de casa. Eu tô fazendo a demanda de mim, que eu vou fazer a brincadeira de casa também. Porque mesmo que eu tenha dinheiro, é tipo, você ainda tem esses momentos de pausa e você bate com a cabeça na parede. Então, o que mais? O que mais? O que mais? Então, eu vou fazer a brincadeira de casa com vocês. E se o seu coração começar a ir, tipo, eu não consigo fazer isso, você tá tentando essas razões justificativas para não escolher vir brincar com essa classe, se pergunta, isso é a vida que vai funcionar para você? Porque você precisa fazer essa escolha. Não confie em mim, não confie no Graham, não confie em nenhuma dessas pessoas, confie em você e no que é verdadeiro para você. Mas eu vou estar aqui para você, vamos brincar! E com isso, uma nota, você tem um exemplo maravilhoso do que o seu negócio de mentoria é com a Eliana, então eu só quero apontar isso para você e levar para o mundo. Você tem mentorias de negócios disponíveis. Então, sim, gente, por favor, contatem a Simone, entra no site, tem possibilidades super diferentes que estão disponíveis. Então, muito obrigada pelo seu tempo. E obrigada, tradutores que eu não consigo ver, e obrigada, engajadores, vocês são incríveis. Eu estou tão grata por vocês, então muito, muito obrigada. Adeus, gente! Tchau!